O Bitcoin vai cair ainda mais, de acordo com essa ideia. Me deparei com esse cenário no Twitter. Aqui o autor mostra que, toda vez, aconteciam algumas notícias especialmente importantes, depois das quais o preço caía ainda mais. E em 2022, chegamos ao fundo do poço depois da capitulação da maioria dos participantes. Agora, essa capitulação ainda não aconteceu com a gente. A gente, basicamente, está exatamente nesse ponto, como está mostrado agora. E ainda precisamos esperar. Um movimento de queda que renovará as mínimas atuais, e é onde vamos acumular forças, enquanto a maioria dos participantes vai desistir e sair de suas posições. É uma ideia muito interessante, pois a maioria acredita agora em um crescimento de longo prazo. É preciso entender que o mercado ainda pode cair e se acumular por muito tempo, então encare a capitulação e o fato de que ficaremos parados agora não como algo ruim, mas como algo inevitável. Pelo contrário, é bom. O mercado esfria, jogadores fracos saem e os grandes detentores acumulam. No longo prazo, ainda veremos um crescimento forte. Por isso, essa é uma oportunidade para você, assim como para os grandes players, de montar suas grandes posições e, à medida que o mercado crescer, ir realizando os lucros. Agora vamos passar para a moeda NT. Vocês mencionaram esse token no último review, então sugiro que a gente analise eles juntos agora. Começamos pelo time frame semanal. A primeira coisa que faço é marcar os níveis de suporte e resistência. O primeiro é esse nível de resistência em 138,53. Como podemos ver, chegamos a esse nível muitas vezes. Ele funcionou como resistência para nós, por isso eu marquei justamente ele. Os outros níveis foram traçados pelo mesmo princípio, parando nos mesmos pontos. Agora não vamos nos alongar muito nisso. Agora passamos para o time frame diário e vemos que agora o preço está justamente na zona de grandes volumes. E na verdade é isso que está segurando o preço, o que é notável. Em primeiro lugar, gostaria de salientar que filmamos os pés dos cartistas que os colocaram. Este é o topo. Depois disso, o preço começou a corrigir. Estamos na zona de suporte, na marca de 0,6205. E aqui está um ponto importante. Sabemos que ter volume nas prateleiras, pois isso nos serve de apoio. Se a gente romper esse nível, ele passa a ser uma resistência para nós, da qual podemos assumir uma posição oposta, ou seja, entrar vendido e, consequentemente, buscar os próximos níveis de suporte. Aqui a situação é basicamente a mesma. Precisamos esperar o preço se firmar abaixo desse patamar e, nesse caso, podemos abrir algumas posições de venda. O que é importante? Para conseguirmos um bom RR aqui, precisamos ver onde colocar o stop e o take. Se pusermos o stop no ponto mais seguro, logo acima do topo local, e o take no suporte mais próximo, o nosso RR não fica tão atraente, só 0,82. Para pegar essa posição, primeiro precisamos ver uma consolidação abaixo da faixa de 0,62 a 0,5 no gráfico diário. Depois que isso acontecer, mudamos para o gráfico de 1 hora ou 4 horas, e aí precisamos ver uma confirmação, a partir da qual vamos entrar na posição. Ou seja, depois que consolidamos, o preço volta para essa zona, e aí precisamos ver uma formação parecida, a partir da qual vamos entrar na posição. Ela pode acontecer um pouco acima ou um pouco abaixo, mas a ideia é a mesma. Depois que consolidarmos abaixo desse mínimo, entramos na posição e, consequentemente, puxamos nosso take profit justamente para esse nível. Se assumirmos que nosso topo será aproximadamente assim, então R. Nesse caso, serão cerca de 2 e talvez até mais, o que é muito adequado para nós em termos de informações detalhadas. Como eu vou entrar, vou mostrar no canal do Telegram, então vocês podem acessar, o link vai estar na descrição. Mas eu também proponho não só mostrar no gráfico como a posição está se desenvolvendo, mas agora também manter uma planilha, onde basicamente vamos entrar seguindo algumas regras. Isso é a consolidação abaixo ou acima da faixa de volumes, entrada a partir do reteste ou da confirmação desse reteste, como mostrei neste caso. As regras são bem simples. Vejamos onde isso nos leva. O risco será de 1%. No longo prazo, entenderemos e observaremos como essa estratégia funciona para nós. Vamos registrar tudo isso, claro, na planilha, e depois eu vou mostrar essa planilha, onde vamos analisar o que funcionou, qual RR conseguimos e quanto, no final das contas, podemos perder. Acho que vai ser interessante.
Sobre o MNT, a ideia é a seguinte: observamos a consolidação do time frame diário e, depois disso, podemos entrar. Na verdade, sobre o crescimento, agora não posso afirmar muita coisa, por um motivo simples. Precisamos nos consolidar acima do nível de 0,6950. Se conseguirmos essa consolidação, ótimo. Será um sinal bastante forte para subir mais. Mas enquanto isso não acontece, estamos considerando, consequentemente, posições vendidas. Bom, agora vamos passar para a parte mais interessante. O Bitcoin. E aqui, na verdade, aconteceu muita coisa. Em primeiro lugar, vale destacar que nós nos consolidamos no gráfico diário abaixo da linha dinâmica que mostrei da última vez. E isso é um sinal bastante sério de que podemos cair ainda mais. Como podemos ver pelo histórico, quando nos consolidamos abaixo, vimos uma correção bastante forte, uma queda de 30%, o que é uma redução considerável, levando em conta a situação atual. Vamos fazer uma estimativa aproximada dos valores que podemos alcançar, e essa será a marca de $50.000. Mas agora é importante entender como devemos agir e o que mudou em geral. Desde a última avaliação, nossa situação piorou significativamente. Não conseguimos ultrapassar esse intervalo em nenhuma das direções. Não temos observado nenhum crescimento da sua parte, nem nenhum declínio, há muito tempo. Mas ontem mesmo, vimos uma queda e recebemos uma reação do nosso nível de suporte na marca de 70.832. Mas não entramos a partir daqui porque não vimos nenhuma confirmação. O ideal seria termos chegado aqui e visto a mesma confirmação que ele mostrou na moeda Monte. E só então assumir uma posição a partir daqui. Mas isso não vimos acontecer e acabamos rompendo esse nível. O próximo nível de suporte, toda uma zona, está na marca de 68.900. Porque aqui vale a pena destacar, claro, novamente a faixa de volumes. Vemos como ela se destaca bastante em relação às outras, sendo uma zona muito forte para nós. É justamente daqui que vamos observar a confirmação, tanto no gráfico de 4 horas quanto no diário. Mas é importante considerar que aqui, claro, é melhor não entrar com uma ordem limitada. Por quê? Porque vamos olhar novamente para o histórico. E veremos que até mesmo níveis tão fortes às vezes são rompidos. Estamos vendo uma correção muito profunda. Por isso, agora é mais importante não tanto ganhar muito dinheiro, mas sim não perder, preservar o que temos e, aí sim, em um mercado mais favorável, ganhar muito mais. Então, neste momento, não entramos de qualquer jeito. É fundamental observar a reação, porque é bem possível que vejamos uma situação parecida com o que já aconteceu antes. Como podemos ver, o preço ensaiou alguns repiques, mas então caiu bastante e renovou as mínimas. Aqui é a mesma coisa, então não precisamos ter pressa e vamos observar juntos a reação na região dos 68.900. Para quem quer entrar vendido, é importante dizer que agora o nível de suporte, que estava em 73.400, virou uma resistência para a gente. Aqui você pode observar o que acontece quando o preço se aproxima dessa zona. Podem acontecer alguns movimentos de reversão, mas se esse preço vai segurar ou não, ainda não sabemos. E também a marca de 70.832 será uma resistência para nós. Por isso, se você for abrir alguma posição comprada nesse intervalo, tente fazer o seguinte: realize pelo menos parte das suas posições nas regiões de 70.832 e 73.400. Assim, você consegue garantir lucro em uma situação relativamente, digamos, segura. E aliás, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder informações importantes. Aqui saem análises regularmente, então para não perder nada e ficar por dentro das novidades, inscreva-se e não esquece, deixe seu like para apoiar a gente e nossa equipe. Agora, vamos passar para o Aptos e analisar uma situação bem interessante que está por vir. Em primeiro lugar, a gente abre, claro, o gráfico no time frame diário. Eu já marquei algumas posições. Para começar, quero destacar que existe um nível importante aqui. É um nível dinâmico de suporte, para o qual o preço está se aproximando. Também marquei o intervalo, que é uma zona de volumes, e basicamente estamos presos nesse intervalo. Dá para ver como o preço se movimenta dentro dele. E agora, se a gente fechar abaixo desse nível nas próximas 15 horas, toda essa faixa vai se tornar uma resistência para a gente. E isso é uma ótima oportunidade para a gente entrar em uma posição vendida.
Por isso, se a gente se mantiver abaixo, dá para abrir um short aqui, colocando o stop idealmente acima do topo local, que é na marca de 1.0133. Mas nesse caso, o risco-retorno não fica tão interessante, fica em 1.21. Mas se você e eu, vamos analisar uma situação um pouco local e definir nosso ponto de parada, pelo menos para esta nota máxima de 0,9758, então neste caso R. Haverá mais de 2. O que não pode deixar de nos alegrar, pois estamos na mesma situação que estávamos com o manto. Também apresentaremos essa posição e, consequentemente, comunicaremos todas as informações detalhadas no canal. E eu quero destacar aqui também uma realização parcial no nível de 0,8525, porque esse nível é bastante forte. Nós demos uma faixa nos volumes e esse nível já funcionou como resistência para mais no passado. É importante agora não ter pressa e esperar realmente pela consolidação, porque, como vemos, antes nós rompíamos e consolidávamos nos timeframes menores, mas no diário ainda consolidávamos acima desse nível. Por isso, depois que tivermos a confirmação da consolidação, aí sim vamos entrar em uma posição de venda juntos. Espero que hoje tenha sido bastante útil. Queridos amigos, escrevam também nos comentários suas moedas para a próxima análise. Com certeza vamos olhar, analisar e, no geral, entender o que devemos fazer a seguir. Obrigado por assistirem e desejo lucro a todos!